Né? Então nós estamos falando de regeneração, porque todo crente tem que ser regenerado, tem que ter uma mudança em sua vida. Não adianta simplesmente nós nos convertermos, nós nos batizarmos e não haver uma mudança em nossa vida, né? Porque quem vai fazer essa mudança é o Espírito Santo. Então, se não está havendo uma mudança em nossa vida, é porque o Espírito Santo não está habitando em nós. Aqui assim, se alguém está em Cristo, e está falando que é salvo, aquele que é salvo pelo sangue, nova criatura é, ou uma nova criação. As coisas velhas já passaram. O que fomos antes da salvação, ou seja, o que nós fizemos antes de aceitarmos Jesus e sermos salvos, isso não vai ser levado em conta, né? Deus vai começar a contar da agora para frente, uma nova criatura, após haver a transformação. Eis que tudo se fez novo. Então, no caso, o velho já não é mais utilizável, contudo dado a nós, agora por Cristo, como novo, né? Cristo nos deu a oportunidade de nós mudarmos, né? Mas no finalzinho, eu vou estar dando um exemplo aqui para os irmãos de algumas coisas. Eu vou estar abrindo agora em 1 João 3. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia também para estar acompanhando, tá bom? Pode acrescentar do mesmo. Vai ser João 3, do 1 até o 16. E diz assim: veja quão grande o amor nos tem contido o Pai. Apresenta o que é estranho a este mundo atual, e de fato vem de outro mundo, que possamos chamar os filhos de Deus. Somos filhos de Deus por termos sido adotados na família de Deus, o que derivou da experiência de termos nascido de novo. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece nem admite que os crentes sejam filhos de Deus, assim como não reconheceu nem acreditou que Cristo era filho de Deus. Ou seja, quando os crentes estiver agradando o mundo, alguma coisa tem de errado, porque o mundo vai odiar a gente, eles vão odiar a gente, né? Simplesmente por a gente crer, né? Em Cristo, por crer na salvação, por crer no sacrifício da cruz. Então o mundo vai nos odiar por isso, vai nos perseguir por isso. O 2: amados, agora somos filhos de Deus, né? Somos agora então filhos de Deus, porquanto seremos depois da ressurreição, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nossa condição atual como filhos de Deus não é como seremos na vida da ressurreição, mas sabemos que quando Ele se manifestar, aqui está falando do arrebatamento, seremos semelhantes a Ele. Fala de sermos glorificados, né? Porque o veremos como Ele é. Os olhos físicos no corpo mortal não conseguem contemplar essa glória. Isso só será possível para os olhos em corpos glorificados, né? Ou seja, depois que nós passarmos pelo arrebatamento, como morar com Deus, aí sim, lá no reino eterno, nós vamos ver realmente como Ele é. Porque nós, com esse corpo que nós temos, nós não podemos contemplar a glória dele. Isso não nos mataria, né? Se Ele aparecesse para nós agora, resplandecendo a sua luz, isso nos mataria. O 3: e qualquer que dele tem essa esperança, que seja a ressurreição, purifica-se a si mesmo, né? Aqui está falando que beneficia-se que Cristo fez por nós na cruz, que é o único modo de sermos puros, né? Então o sacrifício de Jesus Cristo
fez por nós na cruz é o que vai nos deixar puro. É nós acreditando nele, é nós temos fé nele. Isso é que vai nos purificar. Como também ele, ou seja, Cristo, é puro, apresenta Cristo como nosso exemplo. Então nós temos que ter como exemplo a Jesus Cristo. Nós não podemos pegar exemplo do homem. A Bíblia já fala que maldito o homem que confia no outro. Nós devemos confiar somente em Jesus Cristo, porque Ele não falha, porque Ele nunca pecou e nunca vai pecar. Aleluia, glória a Deus. O 4. Qualquer que comete pecado transgride também a lei. O texto grego diz: o pecado se refere aos crentes que colocam sua fé em algo que não é a cruz. Isso constitui rebelião contra a ordem estabelecida de Deus e é rotulado como pecado. Então, se nós colocarmos qualquer coisa em fé que não seja a Cristo, que não seja o sacrifício dele, isso é pecado. Nós temos que ter ele como princípio, como exemplo. Porque o pecado é transgressão da lei. Isso se refere à lei moral. Os 10 mandamentos, ao rebelar-se contra a ordem de Deus, é que a cruz abre-se a porta para as obras da carne. O 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele fez isso na cruz. O cristão não pode praticar o que Cristo veio para tirar e destruir: o pecado. Ele veio para tirar o pecado. Então nós não podemos estar praticando o pecado. E nele não há pecado. Isso apresenta o fato que ele era capaz de ser o sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo, o que desmente completamente a doutrina incorreta de que Jesus morreu espiritualmente, como alguns afirmam. No 6. Qualquer que permanece nele não peca, não pratica o pecado. Então, aquela pessoa que realmente está em Cristo Jesus, ele não vai pecar. Ele vai evitar o máximo possível. Não o viu, nem o conhece. Como já dito, Jesus salva do pecado, não o pecado, se confirmarmos na cruz. O pecado não terá domínio sobre nós. O 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Toda essa epístola é uma advertência contra o antinomismo, que ensina que o pecado não tem importância porque a graça o cobre. Quem pratica a justiça é justo. Realmente, o fato de ser justo resultará em fazer realmente a justiça, quer dizer, viver justamente, assim como ele é justo. O 8. O que comete pecado é do diabo. Então, a prática do pecado é aquele que realmente nasceu de Deus, Pratica o pecado é do diabo. Aquele que realmente nasceu de Deus não vive uma vida de pecado habitual, Então, se nós realmente somos de Deus, nós não devemos cometer o pecado. Aqui ele diz, a carne é fraca, Só que o pecado não pode ser a vitamina. Tem que ser o Espírito Santo, Nós temos que estar em comunhão, Eu falei no começo, não adianta nada nós virarmos evangélicos, dizer que servimos a Deus, mas pecar a todo momento. E tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Muitas vezes, uma palavra que nós lançamos
para nossa esposa, ou as mulheres para os seus maridos, isso acaba se tornando um pecado, né? Muitas coisas que nós olhamos no celular, né? E isso acaba se tornando um pecado, né? Muitas coisas que vemos no computador, isso acaba se tornando um pecado, e nós estamos fazendo o quê? Para estar deixando de pecar, né? Porque, que Deus diz, a carne é fraca, né? Mas o pecado não pode ser a vitamina. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que esteja passando uma mulher na rua. Nós temos olhos, nós vamos ver ela passando. Isso não é o pecado a gente ver passar. O pecado começa a partir do momento que a gente começa a encarar, começa a admirar, começa a ver o que aquela mulher tem. Isso acaba se tornando um pecado. Assim como as mulheres para os homens também, né? Então não houve uma mudança. Quando nós vemos essas coisas, nós viramos o rosto para o lado, nós tentamos evitar o máximo possível. E Satanás vai sempre colocar coisas na nossa frente para que nós venhamos a pecar. Deixa eu ler aqui o 9. Qualquer que é nascido de Deus, o 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não há nenhuma comparação entre os dois. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A justiça e amor são duas manifestações do Filho de Deus. O 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Primeiro atributo tomado evidente no novo crente é o amor. Então o crente tem que amar o seu próximo, tem que aprender a perdoar o seu próximo, a perdoar o seu irmão, né? O 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Apresenta a prototipo do mal e por causa matou. Caim não era assassino porque matou seu irmão, mas sim matou a seu irmão porque ele era um assassino. Então quer dizer, ele já era um assassino antes mesmo de matar o seu irmão, por conta da fé dele, por conta da inveja dele. Ele tinha muita inveja do seu irmão, né? E aí ele acabou matando o irmão dele, matando Abel, porque Deus não aceitou o sacrifício dele. 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrecer. Não espere receber do mundo um tratamento melhor que Abel recebeu de Caim, né? Então, ou seja, nós que somos servos de Deus, nós somos como Abel, né? Nós estamos fazendo um sacrifício de estar aqui na igreja, né? De estar fazendo a obra do Senhor. Nós estamos fazendo isso tudo para Deus, e Deus se agrada com isso. Só que o mundo lá fora, eles fazem totalmente diferente da gente. Então, esse pessoal do mundo, eles é conhecido como Caim, né? E eles vão fazer de tudo para que nós venhamos desviar do caminho do Senhor. 14. Nós não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O amor pelo irmão é o primeiro sinal da vida espiritual. Quem não ama seu irmão permanece na morte. O amor pelo irmão deve caracterizar nossa afirmação de que somos salvos. De outro modo, nossa afirmação é falsa. O 15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. A essência de amor revela a presença. A ausência de amor revela a presença do ódio. Onde há ódio, há assassinato. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nela. O 16. Nisso conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Então, nós devemos estar dando a nossa vida para os irmãos, nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos, saber o que ele está passando, o que ele está precisando, como nós podemos ajudar, se está precisando de uma palavra, né, ou de Deus, ou uma palavra de amigo, né, nós devemos nos preocupar. E agora eu quero falar aqui sobre a regeneração. Isso tudo é que transforma o crente, que eu li aqui do 1 até o 16. É o que o crente precisa estar fazendo, amar o seu próximo, fazer o que Jesus fez, ter Jesus Cristo como exemplo. Quando se fala de sacrifício, nós só vemos o sacrifício da cruz, mas eu já vejo totalmente diferente. O primeiro sacrifício que Jesus fez foi quando ele deixou de ser um ser espiritual para se tornar um ser carnal. Ele primeiro saiu de lá de cima e veio para cá. Ele nasceu primeiro, para depois ele morrer. Então esse foi o primeiro sacrifício dele, que ele se transformar em carne, né? Ele sair de uma mulher, ele ser limpo por uma mulher tem que dar banho nele. Além de ser o primeiro sacrifício, isso era uma humilhação para Jesus, né? Para quem era um Deus, vir para a terra para passar por isso tudo, né? A sua mãe teve que colocar uma fralda nele quando criança. Vocês imaginam aí o sacrifício que ele fez primeiro. Primeiro ele nasceu, para depois ele morrer. E o que aconteceu? Ele deixou de ser um ser espiritual para ser um ser carnal, para provar para a gente que tem como a gente mudar como nós somos. Nós já nascemos na carne, nós já nascemos assim, nós já nascemos pecador. Jesus não, Jesus era santo, e ele veio e se transformou em carne, para mostrar para nós que tem como nós mudar. E o segundo sacrifício que ele fez, aí sim foi o sacrifício da cruz. Foi quando ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida e no terceiro dia ressuscitou, nasceu de novo. Então ele deixou de ser humano para se tornar de novo um ser espiritual, para se tornar Deus. E nós só vemos só esse sacrifício da cruz. Nós temos que pensar nisso tudo. E qual é o exemplo que Jesus queria deixar para nós? Que tem como nós mudarmos. Assim como ele mudou externamente. Ele mudou a parte de fora, para que os homens pudessem ver ele. Porque do jeito que ele era, nós não conseguiríamos olhar para ele. Então ele deixou de ser um ser espiritual para se tornar carne, para que nós pudéssemos ver ele, né? E com isso ele quer nos ensinar que tem como a gente mudar. Só que como a mudança dele foi externa, a nossa mudança não vai ser externa. A nossa mudança tem que ser interna. Se nós somos pecadores, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar por dentro. Jesus quer que nós façamos uma transformação de dentro para fora. Jesus, quando ele se transformou em carne, ele só mudou a sua forma externa, mas por dentro ele continuava sendo o mesmo Deus. Ele não mudou por dentro, mudou por fora. E nós temos essa forma de pecador. E o que nós devemos mudar? É por fora? Não, nós devemos mudar por dentro. Aí é onde entra a regeneração, que nós devemos nos tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Não adianta pegar, botar um paletó, botar a gravata e falar: eu sou pastor, e quando eu sair da igreja eu vou cometer pecado. Eu mudei o que por dentro? Não mudei nada, né? Então eu devo mudar primeiro por dentro. Depois que eu mudar por dentro, o Espírito Santo vai fazer com que eu venha estar mudando por fora as vestimentas, né? Não é porque assim a pessoa vai falar: roupa não salva ninguém. Com certeza não salva, mas a roupa ela vai provar que você mudou, que você é salvo. A roupa não vai te salvar, mas a salvação vai fazer com que você vista diferente, com que você vista como crente, né? O Espírito Santo vai fazer essa transformação. Isso é a regeneração. A regeneração é uma mudança, é uma melhoria. Nós temos todo dia caçar jeito de melhorar. Vamos pecar? Vamos. Mas nós temos que caçar jeito de melhorar a cada dia.
de fazer com que nós não pecamos, né? Porque nós já herdamos o pecado de Adão, mas Cristo veio para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos um dia ver a presença dele realmente como é, não na forma em carne, mas na forma espiritual. E isso só vai acontecer quando nós tivermos uma mudança, quando a regeneração acontecer em nossa vida. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele tinha um propósito. O propósito dele era que fazesse com que nós nos arrependêssemos e que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Esse é o propósito dele. Só que por isso ele teve que passar por um processo. Ele teve que nascer, teve que crescer, ele teve que pregar o Evangelho, teve que falar de Deus, do reino do céu para o mundo. Ele passou por um processo. Nós não vamos mudar da noite para o dia, nós vamos mudando aos poucos. Mas só vai mudar aquele que tem um propósito. Quem tiver um propósito é o único que vai suportar o processo, né? Nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos conseguir mudar. Isso só depende de nós, né? Não adianta eu pegar e falar assim, eu quero mudar e não tentar fazer nada. Nós temos que procurar jeito de mudar. Está lendo a palavra que vai nos libertar, a palavra. Nós vamos lendo a palavra, vamos entendendo a palavra, o Espírito Santo vai falando conosco. E quando nós percebemos que tem alguma coisa de errado, o Espírito Santo vai tocar na gente para que nós não venhamos fazer. Isso vai mostrar a sua atitude como crente, vai mostrar a sua mudança. E o mundo precisa ver essa mudança na gente. Aleluia. O mundo precisa olhar para a gente e desejar ser como a gente. Não a gente olhar para o mundo e querer fazer as coisas que o mundo faz, né? Para quem nasceu dentro da igreja, muitos olham para o pessoal do mundo, né? E tenta entender o que está acontecendo com eles. Porque eles pegam tanto e não morrem, né? Por que Deus permite isso? Aqueles ali já são do diabo. Então, esses crentes não podem pegar e se inspirar no povo do mundo, né? Agora, que nem eu, no meu caso, que eu já vim do mundo, eu não nasci no berço evangélico, então eu já passei por muitas coisas e eu faço de tudo para não voltar para lá, porque para mim não compensa, né? Eu me sinto tão bem do jeito que eu estou, né? Eu posso não saber falar direito, posso não saber louvar direito, posso não saber pregar direito, mas tudo que eu faço é de coração, é para Deus. E quando eu era do mundo, tudo que eu fazia era para fazer a vontade daquelas pessoas. Quando eu tocava no show mesmo, era para fazer a vontade deles. Eu tinha que escolher música que estava na moda, que estava sendo mais tocada para poder agradar a eles. Muitas vezes eu nem gostava da música, mas tinha que fazer isso. E na igreja é diferente. Na igreja tudo que eu faço para Deus, eu gosto, eu faço com amor. Muitas vezes é cansativo, a gente trabalha o dia todo, à noite tem que vir para a igreja, é cansativo, mas só que o Espírito Santo ele vai nos fortalecendo. E uma vez que o Espírito Santo começa a tocar em nós, começa a fazer essa mudança, nós sentimos vontade de vir para a casa do Senhor. Não tem cansaço que domine, né? Essa é a transformação que Jesus vai fazer com que nós sentimos vontade de estar buscando a Ele, né? De estar lendo a palavra dele. Essa é a transformação que ele vai fazer. E o mundo precisa ver isso de nós. Não adianta nada eu estar aqui na igreja e quando chegar de fora eu começar a falar em gíria, começar a falar palavrão, começar a bater no colega, no irmão, né? Não adianta nada fazer isso. O que adiantou eu ficar 1h30 no culto prestando atenção na palavra do Senhor para quando chegar lá fora eu fazer tudo errado? Isso significa que não teve transformação ainda. Nós temos que mudar a cada dia. Nós temos que procurar jeito de buscar o Senhor. Nós temos que caçar jeito de sermos regenerados. Ter uma mudança de vida. Então, como eu disse, ele fez uma mudança externa. Olha o sacrifício que Jesus fez, gente. Sair lá de cima, do lado do Pai, para vir aqui na terra, se tornar um ser humano, passar pela humilhação que ele passou, para que um dia nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. E muitas vezes
nós desperdiçamos isso. Tem muitas pessoas que desperdiçam essa oportunidade que Deus dá, né? Desperdiçam as oportunidades que Deus dá. Oh, aleluia, Senhor. Nós temos que ter sempre Jesus Cristo como exemplo em nossa vida. É meio complicado a gente estar entendendo a palavra de Deus, né? Mas para isso que Deus prepara os pastores, prepara curso, preparou a Bíblia, né? Usou pessoas, né, para estar escrevendo a Bíblia, para que nós venhamos entender o que aconteceu lá atrás, o que aqueles povos passaram antigamente, os erros que eles cometeram, e que nós não viéssemos fazer a mesma coisa. Para nós termos a Bíblia como exemplo, né, para não cometer os pecados. Mas muitas vezes a pessoa tem a Bíblia, mas deixa fechada em casa. Não vai adiantar de nada. Eu já vi muitas pessoas católicas que eles têm a Bíblia, está lá no Salmo 91, no Salmo 23, sempre está lá em cima da mesa, em algum canto aberto, a fé deles está ali. Só que eles não têm transformação, por quê? Porque eles não conhecem a verdade, porque eles não lêem a palavra. A partir do momento que você lê a palavra, você vai ter conhecimento da verdade. E a verdade vai te libertar. A verdade vai criar uma mudança em nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver o 16 aqui. Nisso conhecemos o amor. Fala do conhecimento obtido pela experiência que Ele deu a sua vida por nós. A maior prova de amor é o sacrifício, porque é o mais precioso. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso apresenta Cristo como nosso exemplo e o significado de verdadeiro amor. Qual é o nosso verdadeiro amor? Muitas vezes as pessoas têm o seu amor nos bens materiais, né? E a própria palavra já fala que nós não devemos juntar nem ouro nem prata, né? Onde a traça pode corroer, pode comer, pode destruir, né? Nós temos que guardar o amor de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Nós temos que nos dedicar à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é que vai nos salvar, a palavra de Deus é que vai nos transformar. Regeneração é uma mudança de vida que nós devemos aplicar em nossa vida, né? Eu já falei no começo, não adianta nada a gente pegar, servir a Deus, mas fazer tudo ao contrário. E os 10 mandamentos, né, que muitas vezes muitos não obedecem, né? Se for pensar bem, são bem simples o que Deus pede, né, para que nós tenhamos uma mudança de vida, mas muitos não obedecem. Teve muitos que teve uma mudança, que nem Pedro mesmo. Pedro era um pescador, né? E ele era um homem muito ignorante. Mas a partir do momento em que ele conheceu Jesus, ele mudou. Jesus pregando a palavra para ele, ele escutou, né? Que nem o pastor fala aqui direto, em ouvir e escutar, né? Se você escutar, você vai obedecer, mas se você ouvir, pronto, entrou no ouvido, saiu no outro, pronto, só isso. E Pedro, ele ouviu o que Jesus estava pregando. E ele resolveu mudar, né? Jesus fez com que ele tirasse aquela ignorância que ele teve, aquela cabeça que ele teve. Quando ele pegou e cortou a orelha do soldado lá para poder proteger Jesus, Jesus repreendeu ele, né? Porque ele fez errado. Jesus queria que as pessoas transformassem, não era através da violência, mas através da palavra. Era conversando, né? Muitas vezes nós fazemos cada coisa de errado. Eu quero falar uma coisa aqui que aconteceu comigo, que foi uma parte de ignorância minha. Isso eu já evangelizo
já crente. Eu não lembro direito o que foi que o meu filho Mateus fez ou falou, foi para alguém, não foi para mim. E eu sei que saiu de mim um ódio. E eu falei para ele que ele não poderia fazer isso e fui gritando com ele. E aí eu acabei batendo nele, né? E ele na cama engolido, não tinha pra onde correr. E eu com a sandália batendo nele. Aí depois peguei o cinto, batendo nele, ele recuando. Chegou uma hora que ele pegou e bateu a cabeça na cama. Isso aqui dele assim, ó, desse lado, inchou, né? E eu na hora da raiva, ali não era ele. Ali com certeza era Satanás que estava se apossando de mim para que eu fizesse isso. E aí na hora que eu vi que cortou e que inchou, aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Machuquei o menino, deixei marca nele, e se dá algum problema na cabeça dele? E aí começou a bater o arrependimento, o Espírito Santo tocando em mim e batendo o arrependimento. E eu saí para um canto e comecei a chorar. Depois voltei de novo, fingi que não tinha acontecido nada. E conversando com a minha esposa, ela falou, você bateu demais dele, não precisava de desculpa. Ele já entendeu que não pode fazer coisas de errado. Mas aí, em vez de eu pegar e conversar com meu filho, não. Eu quis bater nele, para me mostrar para ele que ele não podia fazer aquilo de errado. Mas o Espírito Santo tocou em mim. O arrependimento veio tão grande que depois eu pedi perdão para ele. E aí fui lá, peguei o gelo na geladeira, comecei a colocar na cabeça dele e fui pedindo perdão. E depois, de madrugada, eu comecei a orar a Deus, né, pedindo perdão para Deus, falando que nunca mais ia fazer isso nele. Ele já fez outras coisas de errado já, mas nunca mais eu trisquei a mão nele. E não triste por arrependimento que me deu aquele dia, né? A gente não consegue controlar a nossa raiva. Pelo menos eu não consegui naquela hora, né? Aquilo eu já estava possuído de raiva. Então naquele momento, a transformação toda que eu tive de uns anos para cá, acabou naquele momento. Aí eu tive que recomeçar tudo de novo, pedindo perdão a Deus, orando a Deus, jejuando, pedindo perdão ao meu filho, né? E até hoje, quando eu lembro disso, me dá vontade de chorar, né? Porque a coisa muito errada. A gente não vai educar nossos filhos batendo. A Bíblia fala que nós devemos corrigir nossos filhos com a vara da sabedoria, né? Mas é educar, é você pegar, dar uma cincoada, né? E pronto, e falar, não pode fazer isso. Não é querer fazer do jeito que eu fiz. Que praticamente eu quase mato meu filho. Eu não sei o que foi que aconteceu. A cabeça dele começou a inchar. E aí, se ele dá um problema no cérebro, né? Ou se ele fica surdo, né? Então assim, aquela transformação minha, eu transformei do vinho para a água, né? Se Jesus transformou a água do vinho, eu me transformei do vinho para a água. Eu fiz o reverso do que Jesus fez, né? Eu fiz uma maldade com o meu próprio filho, né? Então eu já vi muitas histórias de pai e mãe que batem nos filhos que deixam marca, né? Isso significa que o pai e a mãe não mudou. É crente, deixa eu ver, acho que não vai vir aqui não. Tem um vizinho meu ali que eles dizem que eles são crentes. Eles me chamam de pastor. Quando o pastor foi lá, não sou pastor não. Pastor, porque assim, eles me chamam de pastor porque eles veem a atitude de mim, da minha esposa, né? Como é que nós somos, né? Nós tratamos todo mundo bem, aí chama eu de pastor e de pastor. E aí eles falaram que eles é crente também. Não, nós somos crentes também, nós somos da igreja, não sei se está assim. E todo dia eu escuto um menino deles, que eles têm 2 menininhos, eu escuto um menino berrando e a sandália comendo, e xingando o menino, e bate o menino, desculpa pai, desculpa, e bate, aí depois a mãe vai lá e pega também, para completar o que o pai fez, vai lá e começa a bater, e eu fico com dó, tem hora que dá vontade de denunciar. Ligar para o conselho tutelar e denunciar eles, né? Mas aí eu lembro que eu já fiz isso também. Eu lembro que eu fiz isso com meu filho. Meu filho pediu desculpa, ele já estava sem voz e eu bati nele. Então, aí eu vejo essa cena deles, eles falando que são evangélicos.
Aí eu pergunto a vocês acham mesmo que eles são evangélicos dessa forma? Que transformação que eles tiveram? Né? Que transformação teve? Porque o Filho que Deus nos dá é uma bênção. É uma bênção, a dádiva que Deus nos dá. Não é para a gente estar maltratando o Filho, é para a gente educar eles. Vai precisar da nossa coada, se precisar, nós temos que dar para que ele não venha cometer aquele erro, mas tem que explicar para ele, né? Ó, isso não pode fazer. Muitas vezes não precisa nem bater, só conversa resolve. Só conversa resolve. Eu tenho certeza, meu filho é muito educado. Se eu tivesse conversado com ele naquele dia, ele ia me explicar a situação. Não deu nem tempo para explicar. Então, olha a minha mudança, como é que foi. Aí serviu de quê? Né? E se alguém veio fazendo isso, se fosse na rua? Né? E eu nem sei, mas eu sei que no outro dia ele foi para a escola e estava com esse bichado. Não sei se o pessoal perguntou alguma coisa para ele, não sei o que ele falou. Ah, foi meu pai que me bateu. Aí você imagina nisso aí. Meu filho chega na escola e fala que o pai dele bateu nele, que deixou marca, que deixou inchado. E aí aparece. Qualquer dia desse aí, a pessoa para vir visitar a nossa igreja, está eu aqui em cima falando da palavra de Deus. Que testemunho eu estou dando? A pessoa vai entrar ali pela porta, vai ver ali e falar, não, nessa igreja eu não fico. Porque aquele ali foi o que maltratou o filho. Se ele fez isso com o filho, imagina os outros. Imagina o que ele vai fazer com os outros. Como é que ele vai cuidar de ovelha desse jeito? Né? Então nós somos crentes, nós temos que dar um bom exemplo da nossa transformação. Deus nunca quis saber disso, era eu e minha esposa, disso que aconteceu com meu filho. Mas eu estou contando para a igreja saber que nós somos falhos. Nós somos falhos. Cada dia eu estou caçando um jeito de mudar, estou caçando a transformação. Deus já fez muita coisa na minha vida e eu sei que Ele vai fazer mais. Eu sei que tem como eu melhorar mais. Né? Mas, assim, depende de mim. Depende de mim querer a mudança. Depende de mim não cometer mais os erros que eu já cometi. Amém? Então, nós temos que ser regenerados. Nós temos que mostrar por fora essa mudança que Jesus fez em nossa vida, por dentro. Depois que nós mudamos por dentro, nós vamos apresentar por fora essa mudança. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.